Existem diferenças muito significativas entre os contratos administrativos e os contratos privados. Os contratos privados são regidos pela teoria geral dos contratos, que faz parte do direito privado, cujo objetivo, cujo mote é tentar manter as partes em equilíbrio de potência, em equilíbrio de poder, exatamente para garantir o exercício da autonomia das vontades. Quando eu falo de contratos administrativos, a lógica é diferente, porque nós temos o princípio da primazia do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse do particular. De forma que a teoria aplicada aos contratos administrativos conserva algumas prerrogativas específicas para a administração pública que não assistem ao contratado privado. Eu estou falando das cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são justamente aquelas cláusulas previstas pela legislação cujo objetivo é garantir uma superioridade da administração pública em relação ao particular. As cláusulas exorbitantes estão previstas pela legislação, não são impostas pela administração pública e geram um desequilíbrio em prol do poder público. Mas se vocês querem saber mais sobre as cláusulas exorbitantes, inclusive sobre quais são as cláusulas exorbitantes, assistam esse vídeo até o final. E se vocês gostarem do conteúdo, deem o seu like e também se inscrevam no meu canal para receber mais conteúdos sobre direito administrativo. E se quiserem saber mais também, vem comigo que eu te explico. No vídeo anterior, nós trouxemos algumas definições acerca de contratos da administração e de contratos administrativos. Nós falamos que os contratos são acordos entre partes com vontades opostas entre si. Nós falamos que a administração pública, no exercício de suas atividades administrativas, firma inúmeros contratos junto a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Nós mencionamos também que alguns desses contratos, uma parcela dos contratos firmados pela administração pública, são contratos administrativos e que os contratos administrativos são aqueles contratos regidos pelo direito público, pelo regime jurídico de direito público aplicável à administração pública. Nós vimos também algumas características dos contratos administrativos. Aliás, nós vimos algumas características dos contratos em geral. E nós vimos características que diferenciam os contratos administrativos dos contratos em geral. Uma delas é a presença de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que exorbitam da teoria geral do contrato, que extrapolam a teoria geral dos contratos. O que significa isso, senhores? Vejam bem. A teoria geral dos contratos, elas tendem a colocar as partes contratantes em pé de igualdade entre si. O objetivo da teoria geral dos contratos, o objetivo do direito civil, aliás, o objetivo do direito privado como um todo, é garantir a autonomia da vontade dos cidadãos. Para conseguir essa autonomia da vontade, para conseguir a implementação, a efetivação dessa autonomia da vontade, a teoria geral dos contratos, ela tende a permitir que as partes contratantes atuem em equilíbrio entre si, em pé de igualdade entre si. Pois bem, no direito público a lógica é inversa. Por quê? Porque o direito público tende a colocar a administração pública numa situação de superioridade em relação ao particular. Isso porque a administração pública tem uma série de prerrogativas que só a administração pública tem e que o particular contratado não tem. Essas prerrogativas que a administração pública possui e que o particular não possui são justamente as cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes são estabelecidas por lei para garantir uma superioridade, uma supremacia à administração pública. Portanto, as cláusulas exorbitantes são aquelas que garantem um desequilíbrio na relação contratual em prol da administração pública. Vamos analisar agora justamente
algumas conceituações acerca do que sejam as cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são aquelas que exorbitam. Exorbitam são aquelas que excedem, extrapolam as cláusulas comuns dos contratos privados e, portanto, não seriam nestes admissíveis. Significa que essas cláusulas exorbitantes, por extrapolar a teoria geral dos contratos, são cláusulas que não seriam admissíveis nos contratos privados, nos contratos entre particulares. De maneira que, num contrato entre particulares, essas cláusulas seriam consideradas nulas, seriam consideradas abusivas, poderiam ser anuladas pelo Poder Judiciário numa eventual apreciação judicial. Por quê? Porque elas ferem o equilíbrio da relação contratual. São prerrogativas especiais da administração pública. Vejam, são prerrogativas que cabem à administração pública. Elas vêm de um desequilíbrio em prol da administração pública. Decorrentes do quê? Decorrentes do regime jurídico de direito público. Decorrentes do regime jurídico de direito público, a que submetidos os contratos administrativos. Ou seja, a gente percebe que os contratos administrativos são aqueles regidos pelo direito público. E justamente por estarem submetidos a esse regime de direito público, os contratos são também uma manifestação daquela superioridade da administração pública em relação aos particulares. Não são impostas pela administração pública. As cláusulas exorbitantes, elas não são cláusulas estabelecidas pela administração pública e, portanto, em tese, nem sequer precisariam estar constantes na minuta contratual para fazer valer os seus efeitos. Por quê? Porque elas já estão expressamente previstas em lei. As cláusulas exorbitantes, repito, nós veremos em breve, elas são 7. E elas estão explicitamente colocadas na Lei 8666 de 1993. E, portanto, essas cláusulas exorbitantes, elas determinam um desequilíbrio contratual em prol do poder público, em prol da administração pública. É a ideia de que o interesse público prepondera sobre o interesse privado. Como se presume que a administração pública representa o interesse público, é o interesse, ou melhor, é a primazia da administração pública sobre o contratado particular. Senhores, daí nós chegamos à conclusão, portanto, de que os contratos administrativos são regidos pelo direito público, ou seja, são regidos pela Lei 8666 de 1993. A Lei 8666 de 1993 é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E a partir do artigo 54, a Lei 8666 fala sobre contratos administrativos. E já no artigo 54 vai nos trazer uma informação de grande relevância. O artigo 54 da Lei 8666 de 1993 nos diz que os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, ou seja, os contratos administrativos são regidos pelas normas de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, subsidiariamente, secundariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Pergunta de prova: aplica-se aos contratos administrativos princípios da teoria geral dos contratos? Sim. Aplica-se disposições de direito privado do Código Civil? Sim. Mas supletivamente, subsidiariamente, porque primariamente, primordialmente, aplicam-se a teoria, ou melhor, o regime jurídico de direito público. Senhores, eu vou apenas cometer mais um spoiler aqui, eu vou antecipar as 7 cláusulas exorbitantes, as quais serão analisadas em vídeo posterior. As cláusulas exorbitantes em espécie, as quais nós analisaremos dentro em breve, são a alteração unilateral das cláusulas contratuais, rescisão unilateral das cláusulas contratuais,
fiscalização e ocupação de bens do contratado, aplicação direta de penalidades, anulação unilateral dos contratos, restrição ao uso da exception non adimpleti contractus e a exigência de garantia. Estas são as cláusulas exorbitantes em espécie. Lembro a vocês, quem entender as cláusulas exorbitantes em espécie entenderá 70% do que é importante em relação a contratos administrativos. Estas 7 cláusulas exorbitantes. É bastante coisa? É, mas também quem disse que seria fácil?